Você vai olhar para esse irmão que está do teu lado, dar um abraço nele ou nela, dizer assim: Jesus te ama, viu? Glória a Deus. O Senhor, Ele é bom, sua misericórdia dura para todo sempre, né? O seu amor, Ele vai de geração a gerações. Pode se assentar. Nós vamos começar então a nossa segunda mensagem dessa série. Vamos nessa noite sobre a importância da alimentação equilibrada e saudável. E eu quero começar chamando você para nós falarmos da seguinte forma: comer é bom. Diga comigo, comer é bom. Comer é de Deus. Diga comigo, comer é bom. Comer é de Deus. Comer é bom. É de Deus. Mas a forma que você se alimenta pode fazer toda uma diferença na sua vida. Pode te levar você então a viver uma vida saudável, ou pode fazer você viver uma vida totalmente derrotada. E eu quero aqui, até de manhã eu estava conversando com um casal e nós falando um pouco sobre isso depois da reunião. Não são as pessoas, não significa que uma pessoa que está acima do peso, ela seja doente. E nem significa que uma pessoa magra, ela é saudável. Viu? Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. De repente você é magrinho, magrinha, e você fala assim: eu estou bem, estou saudável, meu corpo está tudo bem. Tem um monte de magrinho e de magrinha que estão com colesterol, com diabetes, com triglicéridos, tudo alto. Tá? E tem algumas pessoas que estão até um pouco fora do peso, mas tem então as suas taxas todas organizadas. É muito importante você se prevenir. Eu não falei ainda nem na primeira mensagem, nem na segunda mensagem hoje de manhã sobre isso, mas eu quero falar com você. Procure fazer um exame de sangue. Eu não sei quanto tempo faz que você fez um exame de sangue. Se faz muito tempo, mais de 3, 4 meses que você não faz um exame de sangue, vá ao médico. Nós temos hoje aqui o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é muito bom. Você pode então fazer rapidamente esses exames, pegar ele então e fazer um tratamento em cima dele. É importante você saber como está a sua vida. É importante você saber como você está vivendo, como que o seu corpo está reagindo, como que está a sua taxa de açúcar, como está então a sua taxa de colesterol, como está então o ácido úrico, diabetes, então, e tudo isso na sua vida, e até mesmo a pressão, porque isso faz muito sentido para cada um de nós. Nós como igreja estamos nos preocupando com isso. Há muitas pessoas novas morrendo. Se um infarto pega uma pessoa com talvez 30 anos, 28 anos, 25 anos, até seus 40 anos, a probabilidade dele ser fatal é muito grande. Quando a pessoa vai passando de 40 anos, o infarto, o coração ele já vai ficando um pouco mais preparado. Porém, se a pessoa então pegar o infarto com 28, 25, tem pessoas de 19, 20 anos que têm infartado e tem sido final. É fulminante, irmãos. Então é terrível. Pessoas têm tido a sua vida ceifada porque não têm se programado e têm se preparado então com o seu corpo, com a sua vida, com a sua história. Agora eu quero que você responda: você vive para comer ou come para viver? Você vive para comer ou come para viver? Tem gente que só vive para comer. O negócio dele é comer, 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 comer. Nós precisamos ter uma concepção sobre comida. A comida ela precisa ser um combustível para cada um de nós. E ela precisa ser ingerida quando realmente nós estamos precisando dela. E não quando nós queremos ela. Se você conseguir manter essa regra, vai ser muito bom para você. Hoje em dia, a maioria das famílias, principalmente os pais e as mães, olha para os seus filhos e tuxa a comida na boca, 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 e faz vitamina, e coloca então leite, e dá então não sei o que, e faz não sei o que tem lá mais, e as crianças pequenininhas já estão obesas. Tudo isso por quê? Porque não tem uma cultura, acha que gordura ou estatura é sinônimo então de saúde. Os pais, talvez você aí se identifique com isso. Talvez você olhe para o seu filho e fale assim: nossa, meu filho é muito saudável, está gordinho, né? Você pega assim as mãozinhas assim, né? Está até fofinha, né?
Você pega os bracinhos, está até fofinho. Mas isso não significa que está, então, com saúde. Viu? Nós precisamos tomar muito cuidado com essa situação. Olha o que diz Lucas capítulo 12, versículo 23. Nós vamos então aqui para o nosso multimídia. A vida é mais importante do que a comida. A nossa vida é mais importante do que a comida. Eu tenho certeza que algumas pessoas que aqui estão já passaram noites de sono porque se alimentaram errado. Eu acredito que há pessoas aqui que já gastaram dinheiro porque então comeram errado e passaram por dificuldades. Talvez um destempero então no intestino, ou talvez então até mesmo por uma insônia, devido à má alimentação que você então ingeriu durante o dia ou durante a noite, e isso então levou você a essa situação. Toda vez que você, vou explicar de uma forma bem simples, o Rafa vai explicar melhor isso na sexta-feira na palestra, mas toda vez que você ingere algo que seu corpo não está preparado, seu corpo precisa trabalhar de uma forma muito grande, muito brusca, para eliminar as toxinas que ali chegam. E isso faz o quê? Que muitas vezes a sua resistência baixa e a enfermidade ela chega. Se você conseguir se alimentar bem, saudavelmente, de uma forma correta, a probabilidade de você ficar doente vai ser praticamente zero. Porque o seu corpo vai adquirir anticorpos, a sua vida então o seu metabolismo vai estar então sempre queimando e jogando para fora as toxinas que precisa. Só que muitas vezes nós ingerimos muito mais do que nós precisamos, e aí o nosso corpo tem que trabalhar demais e ele não consegue eliminar todas as toxinas que nós então comemos e que nós então bebemos, através de todas as coisas e dos fast food hoje que existe na vida. Antigamente, as pessoas eram diferentes, as comidas eram naturais. Você se lembra? As comidas, como que funcionavam as comidas? As pessoas então iam lá, matavam um porco, cortavam então a banda, arrancavam então o toucinho, cozinhava então aquele toucinho, comia então a pururuca daquele toucinho, pegava aquela gordura e fazia então a comida. Era assim ou não é? Natural, produtos naturais. Hoje, as pessoas então, é óleo em cima de mais óleo. Agora você imagina o tanto de ingredientes que vai. Antigamente não tinha então todas essas toxinas que vai nos legumes e nas verduras e até mesmo nos animais que nós ingerimos então as suas carnes. Antigamente não tinha nada disso. E hoje não. Hoje você então vai comer, você não sabe se o frango, porque hoje em dia, não sei se é 30 dias ou 35 dias, o frango já está bom para o abate. Antigamente o frango ficava lá meses e meses lá no quintal, lá para poder então ele chegar num ponto. Hoje eles aplicam então injeção, eles dão então vitamina e os frangos crescem, incha. E aí você come, parece que está comendo então isopor. Você já teve a impressão de comer então um peito de frango ou uma coxa de frango tão seca que parecia então um isopor que você estava mastigando? Essas coisas nós precisamos pensar, nós precisamos então analisar a nossa vida sobre isso. Tanto de vacina, tanto de medicamento, tanto de coisa que está chegando. Olha essa frase do Rick Warren. Os alimentos verdadeiros têm a importância de desenvolver a sua vida e o deixar totalmente comprometido com o propósito da existência. Eu e você temos um propósito aqui na Terra. E nós lutamos contra um adversário. Satanás é um adversário da nossa vida. E o que ele faz? Ele coloca situações para parar a humanidade. Se você fica doente, você perde o dia de trabalho, seu pagamento então cai, muitas vezes perde o emprego e aí a coisa desencadeia. Você não consegue viver da forma que deve viver. Então o inimigo ele tem as suas formas de agir, os seus ardis, e ele vai colocando situações para a pessoa ir e cada vez viver menos. Deus tem um plano na sua vida e você vai chegar aonde Deus tem esse plano. Amém ou não amém? Olha essa frase, em 1825, que esse escritor colocou essa frase em ação. O destino das nações depende daquilo de como as pessoas se alimentam. O destino das nações depende da forma que cada pessoa se alimenta. A nossa alimentação, ela está totalmente vinculada à nossa vida, ao nosso trabalho, à nossa disposição, à nossa energia para o trabalho e à nossa busca pela adoração ao Senhor. Tudo isso está ajustado e quando nós temos esse ponto em nossa vida, tudo vai funcionar e acontecer. Algumas dicas para você então ter
uma alimentação melhor, mais saudável. Retire e vai eliminando então sal da sua comida. Tem gente que gosta de comida bem temperada. Quanto mais sal, melhor. E se não tiver tão temperada, pega o saleiro e vai jogando assim em cima assim do prato. Não sei se você tem costume de fazer isso. De repente tem pessoas aqui que têm costume de comer coisas muito gordurosas, que pode então fazer mal, entupir veias e criar então situações para você. Comece a fugir dessas coisas. Açúcar, tem gente que vai fazer o leite da criança, o chocolate, o Nescau já tem o açúcar, mas mesmo assim coloca açúcar, aí mexe ou chacoalha, e a hora que vai pegar, o final do copo está desse tamanho assim que dá para fazer outro leite lá dentro. Você já se identificou com alguma vez essas coisas? Alguma coisa desse tipo está acontecendo na sua vida aí? Se prepare, irmãos, você precisa sair fora dessa zona. Essa situação precisa então sair fora da sua vida. Isso não pode existir em nós. A sua comida, minha irmã, a hora que você olha para o arroz, ele está brilhando, parecendo então que ele tomou um banho de óleo. Não, pastor, o que eu gosto mesmo é daquela coxinha de galinha, aquela que eu frito naquele monte de óleo, e a hora que eu pego assim, pastor, minha mão até escorre o óleo. Cuidado, tudo isso pode fazer muito mal para você. Nós em casa adotamos um princípio. Alguns anos atrás eu cheguei então a pesar 140 quilos, 138,900 eu cheguei a pesar. Fui no médico, diabetes, eu já estava em 120, já estava entrando pré-diabético ali, colesterol, triglicérides, ácido úrico, pressão alta, já estava acontecendo já comigo. E aí então eu comecei um processo de dieta, já eliminei quase 38 quilos disso. Já estamos então finalizando, mais uns 10 eu termino então o plano que nós criamos, sem tomar remédios, sem fazer redução, sem fazer nada parecido com isso, só então mudando a mente. Só que em casa, minha mãe vai em casa sempre às segundas-feiras e às sextas-feiras ela vai em casa fazer comida para nós. E nós falamos para ela constantemente, porque as pessoas mais velhas, elas têm costume de fazer comida assim, né? Elas botam a panela assim e vai jogando óleo assim, parece que ela se esquece do óleo assim, fica olhando. Parece que gosta de ver o óleo assim escorrendo assim, ó. Não sei se é mais ou menos assim também, as avós aí, as mães aí mais antigas. E aí nós falamos para a mãe, não faça nada com óleo, mãe, não coloque nada disso aí, mãe, coloca pouco sal, mãe, o tempo todo então policiando, porque senão nós perdemos a linha. Nós temos que ter uma alimentação saudável, balanceada. Hoje nós então almoçamos, aí terminou de almoçar, geralmente algum tempo atrás, era um pudim, talvez de leite condensado, né, Dedé? Ou um brigadeiro, que a Débora gostava muito de brigadeiro, ela está fazendo assim, que estava até chorando, ó. Aí sabe o que a pastora fez? Pegou um monte de fruta, cortou, estava o Rafa e a Titi lá, cortou então um monte de fruta, colocou então em uma vasilha, e nós comemos salada de fruta. Uma delícia. Pegamos então um creme de leite, demos então uma jogadinha então em cima, ficou top, saudável, demais da conta. O seu corpo, preste atenção nisso, o seu corpo, ele se acostuma com a forma que você dá para ele. Se você acostumar o seu corpo com muito sal, ele vai acostumar com muito sal, e cada dia que passa ele vai querer mais sal. Se o seu corpo acostumar então com açúcar, se você der muito açúcar para ele, seu corpo vai acostumar com muito açúcar, com muito doce, com muito carboidrato. Se você ir retirando, ele vai então também perdendo também a aptidão por essas coisas. Irmãos, é muito simples, vai removendo. Você não precisa chegar lá e começar a tomar café sem açúcar, mas vai tirando. Você colocava 3 colheres, coloca só 2. Coloca depois 1,5. Coloca então depois meia, até você chegar em praticamente 0. Porque os consumidores mesmo de café, as pessoas que entendem de café, falam que para você saber o sabor do café tem que ser sem açúcar. Aí você vai saber o verdadeiro sabor que o café tem. Porque na maioria das vezes nós estamos acostumados com o açúcar do café e não com o café em si. Assim também o suco. Refrigerante já fazem 2 anos e meio que nós eliminamos ele da nossa mesa. Suco artificial não entra em nossa casa. Se tem laranja, se tem então um abacaxi, se tem então algo assim para a gente
cascar e fazer o suco, nós fazemos. Limão, nós gostamos muito de suco de limão. Limão é muito barato, você compra, né, 1 quilo de limão, você faz suco 3, 4 dias ali, você bate ele e beleza. Se não tem, irmãos, a gente não faz, a gente toma água e está tudo bem por isso, porque nós entendemos que essas coisas não são saudáveis para a nossa vida. Quantos estão aqui, digam amém. Olha para o seu irmão e diga assim: eu quero que você viva bem. E muito. Olha essa frase do Rick Warren. Grave essa frase na sua mente. Se o alimento se desenvolveu em uma planta ou um animal, coma-o. Se foi produzido em uma fábrica, deixe ele na prateleira. Descasque mais e desembrulhe menos. Essa é a proposta do trabalho que nós estamos aqui. Descasque mais e desembrulhe menos. Você está com vontade de comer um doce? Come uma fruta. Você está com vontade então de comer alguma coisa que, talvez um fast food ali, você então numa lanchonete comer então um hambúrguer, um presunto, um apresuntado, uma salsicha, embutidos que contém muito sódio, muito sal. Aí o que você faz? Pega um peito de frango, grelha ele sem então óleo, só no alho, e você vai ver que gostoso que vai ficar. Começa a mudar a sua alimentação. Só que a alimentação ela tem que começar a mudar de dentro da nossa mente para fora. Meu cunhado está aqui, Marcão. Marcão foi acometido desse tempo atrás de um problema de trombose. A maioria dos irmãos aqui acompanharam o caso. E ele começou então a ter inchaços na perna. E a hora que ele foi então para o médico, a primeira coisa que o médico fez foi uma dieta diferenciada para ele. Aí pergunta para ele se ele está fazendo essa dieta ou não. Ele está. Por que ele está? Porque o médico falou, você precisa fazer, porque senão balbal. Nós vamos esperar acontecer algo assim para a gente mudar a nossa alimentação? Ou será que vale a pena mudar a nossa alimentação enquanto nós estamos então totalmente bem? Faz sentido isso para você que eu estou falando, sim ou não? Então muda a sua mente, muda a sua cabeça, muda então a forma de você então avançar. Alguns problemas, que as pessoas têm com relação a uma alimentação boa e saudável, características, de uma alimentação boa e saudável. Acessibilidade física e financeira. Tem muitas pessoas que têm dificuldade para entender isso daí, porque acham que comer bem vai gastar muito dinheiro, e não é verdade. O que é caro, irmão, sabe o que é caro? Remédio na farmácia, tratamento hospitalar, isso que é caro. Alimentação não é caro. Se você se alimentar saudavelmente, não é caro. Então você precisa mudar esse conceito na sua mente. Sabor. Tem gente que fala que comida, então, quando a comida é saudável, ela não tem sabor. A pessoa acha que ela precisa colocar muito sal ou muito açúcar, se for então doce ou salgado, para ser então uma comida com sabor. E não é verdade. O sabor, o paladar está na sua mente. E à medida que você vai mostrando para ele, você vai adquirindo um paladar diferenciado. Variedade, você precisa então comer então com variedade. Quando você já reparou que tem gente que fala assim, eu como muito bem, pastor. Eu como então 2 conchas de feijão, como então 3 comadeiras de arroz e como um bife. Você está comendo muito bem. A única coisa que é bom daí é o bife. Do restante é só a toxina que está indo para dentro de você. Aí o que acontece? Se você estivesse mudando então essas porções, até mesmo, cadê a salada? Eu brigo em casa e falo assim para Dedé, Porque jovem é um problema para comer salada. Cadê? Tem pai e mãe aí de filho jovem aí? Criança, dá trabalho de comer salada, sim ou não? E eu olho para a Débora e falo assim para ela, Débora, você quer colocar ou você quer que eu coloque para você? Ela só tem essas 2 opções. Eu não dou a terceira para ela. Ou ela coloca e come, ou eu coloco e ela come. Então é melhor ela comer, eu colocar e comer. Então nós induzimos, precisa acontecer isso daí. Variedade, cor, seu prato tem que ser quanto mais colorido, melhor. Seu prato precisa conter todas as cores. O arroz tem que ter, o feijão tem que ter, a carne tem que ter, mas também tem que ter uma salada verde, uma salada então vermelha, não legumes. Tudo isso então compondo a alimentação da sua vida. Harmonia entre os ingredientes. Segurança sanitária, tome muito cuidado na onde você come. Tome muito cuidado na onde que você vai. Se você pegar uma bactéria, se você pegar então uma infecção no intestino, irmãos, você está correndo risco. Além de perder a vida, você está correndo risco de ficar 1 semana no hospital ou muitas vezes 1 semana sentado no trono.
E ninguém merece essa situação, porque você fica fraco, você fica debilitado, você fica então todo atrapalhado. Por quê? Porque você come talvez muitas vezes em um lugar que não tem uma segurança sanitária. As pessoas, irmãos, hoje em dia, as pessoas não estão nem aí. Você tem que comer em lugar então que você tenha confiança. Tem gente que passa então na rua e vê alguém vendendo alguma coisa que fez, você não sabe nem como que fez, você já come, já vai socando na boca e pronto. Isso daí é só problema para você administrar. Então fuja dessas situações. Cuide da sua saúde, das preparações e da preparação então dos seus alimentos. Se prepare com isso, se prepare com todas as coisas. Ajeite então essa situação sobre a sua vida, né? A essência de uma alimentação saudável na perspectiva do reino de Deus. Pega a sua Bíblia. Vamos estar lendo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 até o versículo de número 33. 1 Coríntios 10, 23 até o 33. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto. Sim, estou no 23, 10, 23 de 1 Coríntios. Tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo nem todas são edificantes. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento, por causa da consciência. Porquanto do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se, portanto, algum descrente vos convidar para uma refeição e quiser dizer, comei de tudo que vos for servido, sem nada questionar por motivo de consciência. Mas se alguém vos prevenir, isso foi oferecido em sacrifício, nesse caso não comais, por causa daquele que vos avisou por motivo de consciência. Não me refiro à vossa própria consciência, mas à da outra pessoa, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Versículo 30. Se participo da refeição com ações de graças, porque eu sou condenado por algo pelo qual posso dar graças a Deus? Assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivos de tropeço, nem para judeus e nem para grego, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. Refrisando então, ou repetindo o verso de número 31, assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sinceramente, Deus se agrada com a refeição que você faz? Deus se agrada com a forma que você está vivendo, que você está comendo? Ou você tem alguma dúvida sobre essa situação? Eu e você precisamos então pensar, organizar e viver uma vida diferenciada segundo esse padrão. Olha o que diz Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. A Bíblia diz que Daniel, ele então entra no palácio, e quando ele entra no palácio, imagine você o palácio. Os reis daquela época faziam festas de dias e dias e dias e meses. E ali então aquelas festas, aquelas festanças, tudo que tinha então ali naquelas mesas, Daniel falou assim, não, eu não vou participar dessa mesa não. Eu prefiro então me abster dessas coisas. Eu prefiro então mudar essa situação. Existem coisas que nós precisamos nos abster. Se nós quisermos viver bem, se nós quisermos agradar a Deus, existem coisas que nós precisamos nos abster. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Diga comigo, meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando eu cuido bem do meu corpo, eu estou cuidando bem do templo do Espírito Santo. Quando eu estou, então, organizando o meu corpo, eu estou organizando o templo do Espírito Santo, com pensamentos e com diferenças. 1 Coríntios 15, 32 diz assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a filosofia dos epicureus, que trazia, então, uma mente desequilibrada sobre a sua vida. Totalmente desequilibrado.
Vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer. Nós vamos morrer, mas nós iremos morrer no dia certo que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos morrer, mas no tempo certo que Deus então planejou para nós. Nós não vamos comer então para nós morrermos antes. Nós não vamos então, viver uma vida de qualquer forma aqui nessa terra, porque nós iremos atingir o objetivo que Deus tem para cada um de nós. Esse corpo foi projetado para cumprir propósitos aqui nessa terra. Eu te pergunto, um pé, uma articulação, o coração, os pulmões, como que vai aguentar uma pessoa que está completamente vivendo fora do padrão daquilo que então Deus planejou? Não aguenta. E aí então os problemas eles chegam. Quem bebe água, bastante água, tem pouca probabilidade para adquirir algum problema renal. Mas o que tem acontecido? O povo hoje em dia toma Coca-Cola em vez de água. É bom que parecia uns ratinhos dentro de umas Coca-Cola aí, né? Não sei se é verdade ou não é. Que aí o povo começou a ficar um pouco mais esperto. Você já reparou o tanto de açúcar que tem então no refrigerante? Você já reparou já o tanto de situação? E aí tem hora que você abre a geladeira de noite, aí tem lá a garrafa de água e a garrafa de refrigerante. Aí você vai em qual? Tá bom? Ao receber a vida de Jesus e seguir os seus direcionamentos através da sua palavra, você aprenderá naturalmente a viver melhor. Eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, sim ou não? Quantos aqui entregaram a sua vida para Jesus? Nós temos responsabilidades para viver melhor. Nós não podemos viver da mesma maneira que nós vivíamos então outrora. Nós precisamos então viver de uma forma melhor e entender que Deus tem um plano sobre a nossa vida. Então agora os pontos aqui que nós vamos aprender. Primeiro, pense na suficiência e na liberdade de Deus. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não vou deixar ser dominado, mas nem tudo edifica, diz então a palavra no versículo 23 de 1 Coríntios capítulo 10. Nós temos que tomar muito cuidado sobre esse ponto. As pessoas elas são dominadas. Você é dominada pela travessa de macarrão que está em cima da tua mesa, na hora que você come? Você é dominado pelo doce que então é colocado diante de você? Ou você domina sobre ele? Você pode comer tudo, você pode então beber de tudo, mas você precisa então dominar o seu corpo, dominar então a sua vida, dominar na porção certa que tem, porque você precisa pensar na suficiência e na liberdade. O que é suficiente para mim? Isso é suficiente. Essa porção é suficiente para mim. Deus me dá liberdade, mas eu vou então chegar até aqui, porque aqui é o meu limite. Eu e você precisamos ser organizados. Eu e você precisamos ser pessoas alinhadas em todos os padrões e em todos os princípios. Quando alguém te convida você para almoçar ou para jantar na casa dele, se algum amigo chama você então para dividir um prato então em um restaurante, como é a sua atitude? Qual que é a forma que você faz? Em um churrasco, você fica só perto da churrasqueira pegando toda a carne que sai primeiro, ou você é aquela pessoa que tem a tranquilidade, né, e a organização de Cristo sobre a sua vida? Tem pessoas que se dizem então cristão, mas a hora que chegam, e elas parecem um esfomeado, elas parecem uma esfomeada. Você sabe o que o crente tem então? Os maus traços que o pessoal de fora fala aí dos crentes? Que crente não bebe, mas come. Quem já ouviu isso já? Nós precisamos ter uma educação, nós precisamos ter então um controle emocional. Nós precisamos ter uma vida. E quando você vem para cá, você entenda que você vem para ser ensinado por Deus, que é o seu Pai, querendo que você então se dê bem. Cada um de nós temos uma vida. E essa vida nós precisamos estar vivendo ela de uma forma correta. Tem pessoas que vivem completamente fora do padrão que Deus tem. Segundo, entenda a importância do movimento coletivo para as suas mudanças. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros também. Nós precisamos envolver as pessoas. Cadê as donas de casa aí? Cadê as mamães aí? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Ok, legal. Talvez é a avó, talvez é o pai que cozinha. Preste atenção. Aqueles que cozinham,
aqueles que fazem o alimento para a sua família, ou compram o alimento para a sua família, você tem a oportunidade de ajudar a sua família a viver melhor? Ou tem a oportunidade de destruir então a sua família? Você tem o controle na mão. Você tem então o controle remoto da saúde, alimentar da tua família. Se você colocar muito óleo, eles vão se acostumar. Se você colocar muito sal, eles vão se acostumar. Você tem. Envolva todo mundo então nesse coletivo. Chegue na sua casa, chegue na sua família e tenha essa determinação sobre a sua vida. Em todo mundo viver uma vida saudável. Você quer viver uns 80 anos pelo menos? Sim ou não? 90 anos com saúde pelo menos? Sim ou não? Coma saudável. Faça de uma forma saudável. Por exemplo, nós vamos ter a nossa feijoada, ok? A Ruth e o Fernando, então, os abençoou com essa feijoada. Vai ser uma benção. Mas quando eles falaram para mim, eu perguntei para eles, mas nessa feijoada vai aquelas coisas gordurosas? Ele falou, não, pastor, nós só colocamos as coisas, mais leve, as coisas. Aí ela falou, feijoada light, me deu até uma para mim experimentar. Você não pode deixar de comer, mas você tem que deixar de comer aquilo que faz mal para você. Imagine você, seu corpo. Você acha que o seu corpo foi preparado para comer tudo quanto é coisa que existe nessa terra, produzido? Não foi, irmão. Nós temos que ter noção sobre isso. Temos que ter tranquilidade sobre isso. E envolver todo mundo. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou envolvendo vocês nesse projeto para que assim nós possamos viver melhor. Estamos fazendo um envolvimento. E você precisa envolver a sua família. Envolva a sua família nesse processo. Você jovem que está aqui, leve o projeto para a sua família e faça isso dessa forma. Terceiro, veja os alimentos como uma provisão de Deus, de uma plena satisfação dos céus. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. É do Senhor que são todas as coisas, mas o alimento é uma provisão. O alimento não é para você comer até sair pelo nariz. Tem gente que come que fica até empazinado. Não aguenta nem andar. Eu ainda brinquei aqui de manhã aqui, que tem gente que se o demônio se manifestar perto dele depois que ele almoçou e jantou, ele fala assim, espera aí, diabo, que eu não aguento nem me levantar. Por quê? Porque está empapuçado. Você vai falar que você rota, dá até aquela vontade de vomitar junto. Tanto que comeu. E tem uns que vai socando para dentro, principalmente se é churrasco na casa dos outros e a carne é boa. Vai num self-service, já paguei vintão num self-service, agora eu vou acabar com tudo. Acaba mesmo, acaba com a sua saúde, acaba com tudo. Acaba, come. Aí sai de lá, Eu falei, fiz uma ilustração aqui de manhã e acho prudente fazer isso à noite. O seu corpo, ele entra um tanto de combustível dentro dele, de alimento. Esse tanto de combustível que entra dentro dele, imagine uma porção de 2 quilos entra. Desses 2 quilos que entra, se o seu corpo precisa de 1 para viver, presta atenção, precisa de 1 para viver. Ele tem uma entrada e uma saída. Seu corpo, tá? É uma entrada e uma saída. O que o seu corpo não consegue eliminar, vira as gorduras. Vira as gorduras nas artérias. Vira a mudança então sanguínea. Vira o desequilíbrio. Então, entre o que você come, que o seu corpo gasta e que sai, precisa estar alinhado. Se não estiver alinhado, você vai sofrer. Um sanduíche, 861 calorias. Uma batata frita grande, 412 calorias. Copo de refrigerante, 262 calorias. Quem faz academia sabe que para você queimar 100 calorias dá um UPA, meu irmão. E aí o cara cata um copo de refrigerante, 260 calorias e toma para dentro. Esses dias a Débora acabou de fazer academia, foi lá e comeu uma coxinha frita. Falei, eu não acredito, filho, num negócio desse. Você estava, né, Gilbertinho? Você pegou esse flagra, né? Um sundae, 508 calorias, sendo que você pode fazer um almoço com 800 calorias.
você pode então mudar a sua alimentação. Quarto, demonstre seu amor e honra a Deus através dos seus hábitos. Demonstre a sua honra e o seu amor a Deus através dos seus hábitos. Assim, quer comamos, bebamos, fazemos qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Demonstre o seu amor para Deus, demonstre a sua honra para Deus. Deus te colocou você aqui nessa terra, cuide do seu corpo, cuide da sua vida, cuide então do seu ser, porque Ele quer que você faça dessa maneira. Olha o que diz Daniel capítulo 1, versículo 12. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não deles nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Passado então 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros jovens que comiam a comida da mesa do rei. Daniel ele olhou e falou assim para o rei: rei, só me dê só legumes, só me dê então vegetais e só me dê só então água para beber. E no passo do tempo, faça um exame sobre mim. Se eu estiver pior, faça o que o senhor achar melhor. Se eu estiver melhor, beleza. Então, entenda, mude o seu hábito pelo menos esses 30 dias. Se chegar no final desses 30 dias, porque eu garanto que você vai dormir melhor, você vai viver melhor, você vai ter uma vida muito melhor. Se você entender que não está bom, volta na sua prática antiga. Mas se você entender que está bom, avance nesse processo. Conclua então esse caminho. Mas faça esse programa para você então entender se vai dar certo sobre a sua vida ou não. Você não pode dizer assim, não vai dar certo. Vou comer normal, vou fazer normal, vou viver do jeito que eu estou vivendo. Fuja dessa situação. Quinto, testemunhe o amor ao mundo sobre o poder de Deus em todas as suas mudanças. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Testemunhar o poder de Deus. Quando nós olhamos para uma pessoa, e ela na maioria das vezes então, ela está enferma, porque você pode descrever que eu vou te falar agora, a não ser um problema que vem então de gerações, que desencadeia então através de gerações, que isso nós podemos orar e pode ser quebrado essas maldições, porque Jesus tem o poder de quebrar todas as maldições hereditárias, amém? As outras doenças e enfermidades é por falta de alimentação, é por má alimentação ou por falta de alimentação, falta de nutrientes, porque Deus fez tudo perfeito, Deus faz tudo perfeito. Então se você quer viver uma vida saudável, sem doença, sem problemas, porque de que adianta você faz uma campanha de cura, faz uma campanha, de milagre para receber a cura, mas no outro dia você come tudo de qualquer jeito, o que vai acontecer? As veias vão entupir de novo, o colesterol vai subir de novo, aí precisa fazer outra campanha de novo. Parece coisa de todo, não parece? Para mim parece. Se eu mudar então a prática, o final vai ser diferente. Mude então a prática, para que o final então seja então melhorado sobre a sua vida, né? Olha o que diz Daniel 1,18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. No final então de todo o tempo, o rei chegou e mediu eles, examinou eles, e eles estavam mais saudáveis. Olha para o irmão que está do teu lado, diga assim: no final desse mês, com certeza você estará melhor. Amém? Com certeza. Você acha que uma pessoa, preste atenção, eu vou finalizar aqui, preste atenção, você acha que uma pessoa comer melhor, dormir melhor, tomar 2 litros de água por dia, fazer então atividades pelo menos 3 vezes por semana, orar 3 vezes por dia, você acha que no final do mês ela vai estar melhor ou pior? O que você acha que vai acontecer com a pessoa? Vai piorar? Vai melhorar, sim ou não? Vai melhorar e muito. Nós vamos trazer alguns testemunhos de pessoas aqui, que você vai ver, olha como que mudou a vida, mudou completamente. Nós estamos então diferentes, porque nós mudamos a nossa maneira de pensar
e na nossa maneira de viver. Não podemos ter fé sem se importar com o que comemos, e não podemos nos importar com o que comemos sem a fé em Jesus Cristo. Eu encerro aqui essa mensagem, dizendo a você: a sua vida precisa ter equilíbrio. Nós não estamos falando aqui para você entrar numa academia, buscar então um corpo saudável, sarado, sem fé. Você vai estar só agradando a terra. Só que nós também não estamos falando para você apenas ter fé e não se preocupar com o seu corpo. Precisa ter um equilíbrio. Existem as pessoas que são desequilibradas. Ou elas têm fé demais, mas não estão nem aí para o seu corpo. Sua vida então está indo de mal a pior. Sua vida física está indo de mal a pior, mas a fé está estabelecida. Mas tem pessoas que é ao contrário. Ela quer um corpão bonito. Ele quer um corpão bonito. Ela quer então, sabe, para quê? Para mostrar, para demonstrar. Está tudo errado também. Para que nós fazemos? Comamos, bebamos ou fazemos qualquer outra coisa. Tudo isso para a glória de Deus. Se nós então ficarmos bem, fazermos selfies e botar, olha como meu corpo está, olha como minha vida está, nós não estaremos agradando ao Senhor. Se nós tirarmos um selfie de joelho, orando e chorando, alguém tirar uma foto de nós, mas nós então com a nossa vida toda desequilibrada, nós não estaremos agradando a Deus também. O agradar a Deus é quando há uma junção entre todas as coisas, aonde eu me preocupo com o templo dele, mas me preocupo com a minha vida então com ele. E eu tenho então esse equilíbrio sobre a nossa vida. Isso é ser uma igreja saudável. Isso é ser uma pessoa saudável. Isso é ser uma pessoa então equilibrada. Existem algumas compulsões. E no 30 Semanas nós tratamos muito sobre compulsão alimentar. Tem pessoas que têm compulsão alimentar. Come demais. A hora que vê já comeu, a hora que vê já fez, a hora que vê já passou do limite. Nós temos esse tratamento, nós temos então esse acompanhamento com 30 semanas. Você pode participar do próximo ciclo. João 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, e eu darei pela vida de vocês. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Senhor que está nos alinhando, está nos direcionando para ter uma vida melhor e uma vida saudável. E eu fecho aqui em João 6,57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que alimenta desse pão viverá para sempre. Deus tem mais para a sua vida. Deus quer que você tenha uma mente mudada, uma alimentação equilibrada, para que você viva uma vida saudável na presença dEle. A hora que você pegar o seu prato de comida, a hora que você olhar para as coisas que você tem, veja se você está controlado ou se você está desequilibrado. Nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso termômetro. Ele nos mostra quando nós estamos errados. Ele nos mostra quando nós estamos no caminho errado. Seja no comer, seja no falar, seja no vestir, seja então no se portar diante das coisas ou realizar alguma outra situação. Que tudo seja para a glória de Deus.